sinaliza veto à entrada da Venezuela ao BRICS e põe a Venezuela contra a parede, aumentando a fúria de Nicolás Maduro contra o governo brasileiro, mesmo sendo aliados de longa data. Afinal, o que levou a Lula a tomar essa drástica decisão, contrariando a Rússia e China em planos de expansão do bloco, seria a pressão dos Estados Unidos? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Militarizando o Mundo. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixe o seu like. O presidente Lula, que recentemente sofreu uma queda em sua residência oficial em Brasília, sinalizou ao seu time de articulação internacional que o Brasil deverá se posicionar contra o ingresso da Venezuela no BRICS. O grupo, que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, é visto como um contraponto às potências ocidentais e tem atraído a atenção de diversas nações interessadas em integrar a aliança, incluindo cerca de 30 países que já manifestaram essa intenção. Lula, impossibilitado de participar presencialmente da reunião em Kazan, onde será discutido o futuro do bloco, orientou sua equipe, chefiada pelo chanceler Mauro Vieira, a representar os interesses do Brasil. Mesmo ausente fisicamente, o presidente participará remotamente das discussões. O governo brasileiro tem se distanciado progressivamente da Venezuela, sob o regime de Nicolás Maduro, especialmente após a violação de acordos internacionais por parte do líder venezuelano. Maduro, em acordos que ele próprio assinou, comprometeu-se a realizar eleições limpas e auditáveis, mas não cumpriu essas promessas. Em eleições realizadas na Venezuela, há grande questionamento sobre os resultados e o número real de votos obtidos por Maduro. A Suprema Corte venezuelana decretou sigilo sobre as atas eleitorais, que nunca foram divulgadas, ainda que essa prática de transparência fosse uma tradição durante o chavismo. A decisão judicial, considerada inapelável, gerou incertezas quanto à legitimidade dos resultados, levando o candidato oposicionista, González, a buscar refúgio na Espanha. O Brasil foi fiador, ao lado de outras nações, desse pacto internacional que buscava garantir eleições transparentes na Venezuela. Desde que Lula e seu governo se recusaram a reconhecer publicamente a vitória de Maduro, a relação entre os dois líderes se deteriorou. Maduro e seus aliados passaram a atacar Lula e sua chancelaria, intensificando o distanciamento entre os dois países. Segundo um formulador da política internacional do Planalto, essa relação está na geladeira há tempos. Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores do Brasil, foi questionado sobre a possibilidade de a Venezuela ingressar no BRICS. Embora tenha afirmado que todos os países candidatos têm chances, a decisão de Lula indica que o Brasil deve vetar a entrada do regime de Maduro no bloco. O chanceler também destacou que o foco da reunião dos BRICS será a cooperação entre os membros, desviando o tema da discussão sobre a guerra na Ucrânia, outro assunto sensível nas relações internacionais atuais. O possível veto brasileiro à entrada da Venezuela no BRICS marca uma etapa significativa no distanciamento entre os dois líderes latino-americanos. Embora o Brasil tenha evitado reconhecer publicamente fraudes eleitorais na Venezuela e mantido uma postura mais diplomática ao não questionar diretamente o governo de Maduro, o veto pode ser visto como uma manobra estratégica de Lula para equilibrar a balança entre suas alianças internacionais. Nos últimos anos, o Brasil, sob Lula, tem buscado manter uma posição de neutralidade pragmática, evitando atritos diretos com os Estados Unidos e os países da União Europeia, enquanto simultaneamente tenta aprofundar suas relações com outras potências emergentes, como China e Rússia, através do BRICS. Ao vetar a entrada da Venezuela, Lula busca não desagradar o seu Union e a Europa, que tem uma postura crítica ao regime autoritário de Maduro, especialmente no que se refere à violação de direitos humanos e à falta de democracia no país. Este movimento mostra que, embora Lula mantenha uma certa aproximação ideológica com Maduro no que se refere a críticas ao neoliberalismo e ao imperialismo ocidental, sua prioridade é evitar que o Brasil se torne alvo de críticas ou sanções vindas das potências ocidentais. Ao vetar a entrada da Venezuela no BRICS, Lula também sinaliza que o bloco, do qual o Brasil é um membro influente,
deve manter uma imagem de cooperação e governança que não seja associada a regimes com problemas de legitimidade democrática. Ao mesmo tempo, essa ação pode ser interpretada como uma forma de pressão indireta sobre Maduro para que ele tome medidas mais concretas em direção à democratização e à transparência eleitoral. Embora Lula não tenha atacado publicamente o líder venezuelano, o veto à entrada no BRICS é um sinal claro de que o Brasil não aprova a condução política de Maduro, apesar de não ter reconhecido formalmente as eleições como fraudulentas. A decisão de Lula em vetar a entrada da Venezuela no BRICS reflete a complexa dança diplomática que o Brasil vem realizando entre suas alianças internacionais. Ao mesmo tempo em que busca fortalecer sua posição como uma potência emergente e parte de um bloco que desafia a hegemonia ocidental, o Brasil também está cauteloso para não desagradar seus principais parceiros comerciais e estratégicos no Ocidente. Essa postura reflete um pragmatismo político que visa preservar a influência do Brasil sem cair em alianças que possam comprometer sua imagem internacional ou resultar em sanções econômicas e políticas. A relação entre Lula e Maduro, que já foi muito mais próxima, parece cada vez mais tensa e distante, marcando uma nova fase na diplomacia latino-americana e nas interações do Brasil com regimes autoritários na região. Se gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva e ative o sino das notificações.